Olá, triatletas! Vamos falar um pouco de peso corporal? É isso aí, os quilos que você carrega todos os dias. Será que existe uma medida ideal, adequada para você estar praticando triatlon? Eu sou o Evandro, treinador de triatlon, e vou fazer uma abordagem geral do assunto. Bora conferir então? Pois bem, pessoal, vamos tratar então dessa questão aí de peso corporal no triatlon. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de falar, então, no quesito peso corporal é o seu objetivo. Não só no quesito peso, mas quando também se trata da questão de como eu vou planejar as estratégias aí de treino para você, eu gosto de falar, entrar primeiro nessa questão do objetivo. Então vamos lá. Se você tem um objetivo de saúde, qualidade de vida, é claro que reduzir peso, com certeza, é uma das suas metas, tô certo? E se você tem o objetivo de performance, claro que com menos peso você terá sempre melhor performance, tá ok? Então tem esses dois pontos, né? Saúde e qualidade de vida, reduzir peso, emagrecimento, né? Ter uma melhor disposição, ter uma menor propensão a doenças, né? E uma saúde melhorada também. E a questão do desempenho, é claro que com menos peso você conseguirá correr mais rápido, nadar mais rápido, pedalar mais rápido. Afinal, você vai estar levando uma menor quantidade de carga durante o percurso. Pois bem, quando se trata, então, vamos falar primeiro do pessoal saúde e qualidade de vida, tá? Vamos falar primeiro dessa turma. Dependendo dos seus objetivos, se você almeja apenas saúde e qualidade de vida, de repente você está iniciando, mas você não tem um sobrepeso. Você tem uma condição razoavelmente adequada, né? Se a gente for fazer uma análise de composição corporal, tua composição está razoavelmente boa dentro dos parâmetros de saúde. Então você não vai ter uma preocupação grande com peso, tá certo? Talvez nem tenha essa preocupação com peso. Às vezes você pode ter simplesmente a preocupação de melhorar o teu condicionamento físico e estar praticando um esporte por prazer, por gostar, por ser um hobby, né? E estar envolvido num meio esportivo, fazendo novas amizades, viajando para participar de competições e tal. E esse viajar para participar de competições não quer dizer que você esteja necessariamente buscando desempenho. Conheço pessoas que praticam triatlon, participam de competições e nem por isso eles visam o melhor desempenho. Eles visam apenas estar sempre melhor consigo mesmo. Eu tive um desempenho numa prova anterior, é claro que eu gosto de melhorar para a próxima prova, mas uma competição dele com ele mesmo. Ele não se preocupa com o resultado de outras pessoas. Então isso é uma pessoa que ela não visa o desempenho. Ela visa sim melhorar a condição dela, tá? Então, ponto. Esse tipo de pessoa, muitas das vezes, eu não vou precisar falar, não, é melhor você perder um pouco de peso aqui, para você melhorar um pouco o teu desempenho e tal. Não, ele simplesmente tem que estar satisfeito e estar contente com o seu desempenho, com a sua saúde, com o seu corpo, a tua autoestima tem que estar boa, tá? X da questão é esse aí. Agora, partindo um pouco pro desempenho, tá? Então vamos falar de atletas amadores e atletas profissionais. Porque nós temos os amadores competem, né, e não visam necessariamente o desempenho, que foi a turma que eu acabei de falar. Mas nós temos os atletas amadores que já visam desempenho, já competem num nível um pouco mais forte, tá? Essas pessoas sim, elas consequentemente vão diminuir peso, às vezes nem pensando necessariamente em diminuir peso, mas com a carga de treino que executam, as intensidades que são feitas, a frequência semanal de treinamento, consequência acabar reduzindo esse peso. O único cuidado que deve tomar, né, e tanto esses amadores que competem como os profissionais, né? Qual o cuidado que se deve tomar? Principalmente, vamos colocar aí os amadores, tá? Porque às vezes o profissional ele tem todo um arcabouço de profissionais lhe ajudando, de nutricionista,
fisiologista, o treinador, psicólogo, muitas pessoas envolvidas na sua preparação que vão dar um suporte melhor e é mais difícil ele sair da curva ou sair do objetivo dele, né, escorregar e fazer alguma coisa de maneira errada. Mas tratando aí os amadores de desempenho principalmente, que muitas das vezes não tem todo esse suporte profissional de nutricionista, de psicólogo, de fisiologista, um treinador. Alguns até fazem tudo meio que por conta, né, que não é o indicado. Essas pessoas, às vezes, na busca pela performance, na busca obsessante por melhorar tempo e reduzir peso, às vezes passam do limite. Então, assim, até que ponto vale a pena eu reduzir o peso, né? Primeiro você tem que pensar no seguinte, não querer reduzir peso de maneira drástica, tá ok? Não querer fazer isso. Faça com que esse processo seja gradual, tá? E constante, vai chegar um momento que ele vai estagnar, tá? Aquele momento que estagnou, não queira forçar demais além disso, tá? Se você tiver um acompanhamento, tudo certinho, as medidas, fazendo exames rotineiros para saber como que está o andamento, talvez você consiga melhorar e dar um pouco mais de perda nesse peso. Mas por que eu digo cuidar quando você chegar nessa estagnação, né? Nesse platô? Porque você pode você pode adotar estratégias, tá, ruins, onde você estará reduzindo peso, mas perdendo massa magra. E o que vai acontecer quando você perde massa magra? Você vai perder força, potência, velocidade, tá? Consequentemente, você não vai melhorar desempenho, tá? Você simplesmente vai reduzir peso, mas não vai melhorar performance. E claro, você pode estar colocando a sua saúde em risco. Então, cuidado com essa questão de redução de peso, tá? Principalmente para quem quer uma melhora no desempenho e uma perda de peso mais rápida, mais acelerada. Tomem cuidado com isso. Se você adotar uma estratégia, principalmente de longo prazo, tá? Adotar essa estratégia, seguir de maneira correta, sem atropelar a etapa, né? Tudo bem alinhadinho, a perda de peso, chegar no peso ideal, a modelagem do seu corpo, isso vai ser um processo natural. Leva tempo, não é de uma hora para outra, leva tempo, tá? Mas isso vai ser um processo natural, tá ok? Então não queira pular etapas, tá? E respeite esses processos. Um outro ponto que vocês devem estar atento aí e também respeitar, pessoal, é o seu próprio biotipo, tá? A tua estrutura corporal. Nós temos pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas de estatura mediana. Cada um, né, vai se apresentar de uma maneira, né, com um tipo de estrutura. Claro que pessoas mais altas vão pesar mais, tá? Pelo próprio tamanho da massa corporal dele, e pessoas menores serão mais leves, né? A pessoa mais alta, claro que vai ter que carregar mais peso na hora da corrida, porém a pessoa mais alta também pode ter uma facilidade aí na hora de desenvolver a natação, por ter um braço maior e tal, e conseguir ter um desempenho melhor. Veja bem, pode conseguir, não quer dizer que toda pessoa mais alta será melhor nadador que uma pessoa menor, tá? Porque também envolve a questão técnica. A pessoa menor, a pessoa mais baixa, pode ser que ela tenha um desempenho melhor na corrida por ser mais leve e tal, né? No pedal também, se tiver um pedal com muitas subidas, geralmente as pessoas mais leves têm um desempenho melhor com subidas, né? Mas saliento de novo, pode, não quer dizer que ela será melhor, será um melhor corredor ou será um melhor ciclista por ser uma pessoa de estatura menor e por ter menos peso para carregar, tá certo? Porque também vai, dentro do triatlon, se vocês pegarem de modo geral, observarem atletas amadores e profissionais, o triatlon ele é bem heterogêneo nessa questão de biotipo. A gente encontra atletas profissionais altos, atletas profissionais baixos, média estatura, atletas muito magros, atletas já com um biotipo de um pouco mais de massa muscular, tá? E isso dentro
do nicho, né, do mundo de atletas profissionais, tá? A gente está falando do topo do triatlon no mundo, que são os melhores do mundo. Então, dentro desse grupo, né, de elite, a gente já encontra uma diversidade grande, né, de biotipos e de estruturas corporais. Então, você imagine dentro do mundo do triatlon amador. É claro que isso daí vai se espalhar. A gente viaja bastante participar das competições e dentro do mundo amador nós encontramos triatletas com um pouquinho de sobrepeso, né? Os mais variados biotipos a gente encontra aí nas competições. Então isso não, se às vezes você está com um pouco de sobrepeso, fala, eu não sirvo para fazer esse esporte, não tenha esse pensamento, tá? Esse pensamento é errôneo. Esse pensamento não está adequado com o que a gente encontra na realidade do esporte. Por ser um esporte que envolve 3 modalidades, ele é muito dinâmico. Então, por isso que a gente que tem essa diversidade de biotipo. Diferente de algumas outras modalidades que você percebe mesmo às vezes você percebe um biotipo predominante em modalidade X, né? Ou em Y, às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, o voleibol e o basquetebol, né? Há uma predominância de jogadores de estatura maior, né? É uma tendência dessas duas modalidades, tá? Até quase que uma exigência, né? O basquetebol, a cesta tá lá no alto e tal, então o cara mais alto vai ter prevalência mesmo, tá? Então é uma característica do esporte para alto rendimento. Da mesma maneira, se você procurar no esporte amador de basquete e de vôlei, você vai encontrar pessoas também de estaturas menores, né? A gente vai ter essa predominância de estatura maior no esporte de rendimento, lá no alto nível, lá nos profissionais. Porém, no amadorismo, aí quando você não tem a preocupação maior com a performance, qualquer biotipo, tá? Qualquer pessoa pode ser capaz de fazer esse esporte, né? Eu já fiz até postagens anteriores, a gente encontra dentro do triatlon mesmo, muitos atletas paralímpicos, né? Atletas com alguma necessidade especial, com alguma deficiência, né? Praticando essa modalidade, tá certo? Então, tem a sua necessidade especial, às vezes precisa de um staff para auxiliar com alguma coisa aqui e outra ali, mas está inserido no esporte e está praticando, tá ok? Mas dentro assim da normalidade, pessoas que não têm deficiência nenhuma, pessoas com saúde 100%, tá? É um esporte muito heterogêneo, tá? Qualquer um pode estar praticando, tá ok? E o dos mais variados pesos, mesmo até dentro da categoria profissional. Bom, aí você pode perguntar para mim assim, Evandro, mas eu tô com um pouco de sobrepeso, eu não sei que tipo de prova eu vou fazer, eu não sei se eu tenho que treinar primeiro para emagrecer, para depois eu começar no esporte. Veja bem, você pode começar no esporte já de cara para objetivar o emagrecimento, se você tem isso como meta. Então, o que você pode fazer? Primeiro, vou escolher uma prova, estou com sobrepeso, escolha uma prova mais curta, que não tenha limite de tempo, tá? De preferência também percurso plano, tá? Porque veja bem, se você está com sobrepeso e você pegar percursos com subidas, descidas, vai te comprometer também. A subida você vai ter que fazer muito mais força, né? Para estar vencendo as inclinações aí de rampa. E na descida você vai ter que frear bastante também, você vai gerar uma sobrecarga, principalmente na região da articulação do joelho, para você estar segurando o teu peso para não descer de uma vez, tá? E isso para qualquer pessoa, então se você está com sobrepeso vai ser pior ainda. Eu corro provas também do Xterra, né? Eu não corro só provas de asfalto, as provas convencionais. Eu corro as provas do Xterra também, que são a modalidade do triatlon off-road. Essas provas são muito bacanas, é um espetáculo de prova. Você vai correr com mountain bike, você vai correr em trilhas no percurso do ciclismo. O percurso de corrida também vai ser trilhas, tá? É off-road total. É uma prova muito bacana, é muito divertido, é uma vibe assim que não tem como mensurar. Só quem participa, quem corre para saber como que é essa vibe, essa atmosfera de uma prova do Xterra.
Porém, o que que eu falo? Eu não indico pessoas com um certo sobrepeso já a partir de cara para esse tipo de prova, porque é uma prova dura por si só, tá? É uma prova dura, é uma prova pesada. Então, assim, o risco de você não terminar é grande porque tem limite de tempo, risco de lesão também porque terreno acidentado. Então, se você tem sobrepeso, é mais fácil você ter um entorse, tá ok? Então, faça o quê? Procura provas de terreno plano, tá? Terreno plano, curta distância e que não tenha limite de tempo, que daí você pode executar de uma maneira tranquila, no seu ritmo, que você consiga terminar essa prova, tá? E você vai estar inserido no esporte. Então a questão da inserção no esporte vai estar sendo cumprida, né? Você tem que escolher a prova adequada conforme a tua condição física naquele momento. Vai melhorando condição? Vai emagrecendo? Aí você pode galgar novos objetivos. Até porque assim, o esporte, ele é um processo gradativo de evolução, né? Não queira, como eu falei anteriormente já, não queira pular etapas, tá? Vai devagar, melhore o seu condicionamento, vai perdendo peso devagar, tá? E, consequentemente, lá na frente você vai atingir seus objetivos maiores. Uma outra coisa que eu gosto de salientar para o pessoal, saiba aproveitar seus pontos fortes, tá? De repente você está com um pouquinho de sobrepeso, né? E esse sobrepeso às vezes pode ajudar na tua flutuabilidade na natação, né? E às vezes você tem um desempenho melhor na natação. Então saiba, use a cabeça, use a inteligência e saiba aproveitar esses pontos fortes seu. Então você conseguir desempenhar melhor a natação durante uma prova e de repente você economizar um pouco na hora do ciclismo e da corrida para você não sobrecarregar demais e você não gastar tudo que você tem de energia antes de concluir o percurso total. Então você, com os treinamentos, observar esse tipo de comportamento do seu organismo, né, para você ter o desempenho melhor, mesmo não estando com o peso ideal que você almeja, tá? Então, mesmo dessa maneira, você conseguir executar com a melhor eficiência possível a sua prova. Período do treinamento que você se encontra também, pessoal. Leve em consideração em que etapa do treino você está. Você está no início da temporada, você iniciou sua preparação, você está iniciando os treinos, né? Você está saindo do zero, você já está mais avançado. Em que etapa você está? A condição climática que você vive, as condições climáticas em que você treina, tá? Como que é essa condição climática? Então, assim, geralmente para quem está iniciando a temporada, né, você está ali fazendo uma preparação inicial, fazendo o seu treinamento de base para todo o resto da temporada no ano, é comum você estar com sobrepeso, um pouquinho de peso a mais do que as condições ideais para você, tá? Uma outra questão, o clima, tá? O local que você mora é muito quente, é muito frio, né? Então, se for pessoas que moram em um local muito frio, geralmente também essas pessoas vão ter um depósito de gordura um pouquinho maior, tá? Para nós aqui no sul, que nós temos um período de inverno, tem o verão. No inverno é normal nós ficarmos com um pouquinho de sobrepeso, porque o organismo tende a acumular mais gordura, para quê? Para manter mais energia no seu corpo, para manter uma melhor temperatura do seu organismo, fazer uma termorregulação mais adequada e não deixar perder muita energia, tá? Através da perda de temperatura. Então é natural quem está num local mais frio ter um pouquinho mais de camada de gordura naquele momento, né, devido à situação climática, do que às vezes a pessoa que mora num local muito mais quente, né, de clima tropical. Agora mesmo nós estamos no verão, acontece de você ingerir muito mais líquido do que sólidos, tá? O corpo sente mais necessidade por líquidos do que sólidos. Ao contrário, acontece no inverno. Eu mesmo já percebo essas mudanças no meu organismo. No verão eu tomo muito mais líquido, meu corpo pede isso, tá? E no inverno, às vezes eu esqueço de beber água, porque o corpo está pedindo menos água e está pedindo mais caloria. Ele pede mais comida. Eu preciso ingerir mais para manter o meu corpo aquecido, para manter os estoques de energia, porque eu acabo gastando devido à troca de calor, para poder manter meu corpo aquecido, tá? Então essas coisas também você deve pensar e lembrar na hora que você está treinando e na hora que você está buscando uma redução de peso, tá? Uma outra coisa
também é importante salientar nessa questão do peso. Até falei antes, não querer acelerar processo e tal, não ter uma busca incessante, quanto mais leve, melhor. Pense no seguinte também, avalie a sua condição corporal para saber se você está perdendo massa gorda e não simplesmente perdendo peso, tá? Veja bem, vou explicar. Pode acontecer de eu perder peso, tá? Eu perder peso, mas não estar emagrecendo. Wanda, mas como isso? Como assim? Eu posso até estar perdendo peso, perdendo massa muscular, tá? E não estar diminuindo o meu tecido adiposo, tá ok? Isso é processo de emagrecer. Emagrecer é você diminuir tecido adiposo, diminuir gordura, diminuir os estoques de gordura. Isso é emagrecimento. O perder peso, o simples fato de eu fazer um treino, perder, sei lá, vamos colocar alto aqui, perder 2 litros de água pela transpiração, num dia que está mais quente e tal, eu perdi peso, eu não emagreci. Eu vou na sauna, eu transpiro 1 litro de suor, eu perdi peso, tá? Eu não perdi, eu não emagreci. As pessoas às vezes associam o emagrecimento, né? Aliás, a transpiração, né? Quanto mais transpira, quanto mais soa durante o exercício, com emagrecimento. Não tem relação direta uma coisa com a outra, tá? A transpiração simplesmente é um mecanismo de termorregulação do seu organismo, tá? E o emagrecimento é o processo de você queimar caloria, você usar tecido adiposo como fonte de energia e gastar essas calorias, tá ok? Então, fique bem atento a isso. Fazer as avaliações e não ficar atento apenas ao número que aparece na balança, tá? Mas veja se você está emagrecendo mesmo, perdendo camadas de tecido adiposo, beleza? E para a gente finalizar o assunto de hoje, falar um pouquinho da relação peso-potência para quem treina com os medidores de potência aí no ciclismo, né? Essa relação peso-potência é um cálculo, né, que é feito da potência que você gera, né, da força imprimida nos pedais, dividido pelo seu peso corporal, tá ok? Então, quanto mais potência você consegue imprimir, maior vai ser essa relação de peso-potência, tá? Que é a relação bruta de potência que você está imprimindo. Claro que, veja bem, como uma conta dividir, né? Vamos dizer que você imprime aí 400 watts de potência e você tem 80 quilos. Você concorda que eu dividir 400 para 80, eu vou ter o número X, tá? E se essa mesma pessoa desenvolvendo 400 watts de potência, de repente ela estiver com 70 quilos, você concorda que ela vai desenvolver um pouco mais de potência por quilo de peso corporal? Certo, né? Então é isso daí. Relação peso-potência é isso. Você conseguir despejar a maior potência possível por quilo de peso corporal. Porém, né, essa relação de peso-potência também, tomar cuidado, que às vezes a pessoa fica muito afissurada em reduzir o peso, como eu já falei anteriormente, para aumentar essa potência relativa, essa potência por quilo de peso corporal. Pode acontecer o quê? Reduz demais o peso, perde massa muscular e diminui a potência, tá? Não consegue manter o mesmo padrão de potência quando ela estava com a massa muscular em dia. Tá? Ela reduziu o peso, beleza, conseguiu, às vezes até consegue correr um pouco melhor, porque está levando menos peso, mas na hora do ciclismo não consegue desempenhar a mesma potência que tinha anteriormente, porque tinha uma massa muscular melhor e mais forte. E, às vezes, como consequência, perde rendimento também na natação. Tá? Então, assim, a relação peso-potência é importante, é interessantíssimo você ter isso, você saber como que é a sua relação peso-potência, né? Mas não fixe no número cru, o número seco, sem outros parâmetros, tá bom? Então tenha outros parâmetros, tá? Você pode linkar as relações, a relação peso-potência com o teu percentual de gordura, né? O rendimento que você está tendo, tudo isso daí você tem que linkar, você não pode olhar os números separados, esses números têm que ser olhados em conjunto. Tá? Você tem que trabalhar com o conjunto da coisa. Não adianta eu pensar que de repente reduzi meu peso, melhorei a relação peso-potência, só que na hora que eu vou ver a performance ela não tá como era. Às vezes eu até perdi performance.
tá? Então tem que olhar o conjunto como um todo. Relação peso-potência, o meu peso, como que está sendo minha performance, se eu estou melhorando desempenho ou não, tá? E até mesmo a condição de saúde. Não adianta, de repente, eu melhoro aí peso-potência e tal, baixo muito o meu peso e às vezes estou com a imunidade muito ruim e começo a ficar rotineiramente com infecções, resfriado, uma gripe, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso quer dizer também que você não está ajudando o teu sistema imune, teu organismo está ficando debilitado. Vai chegar uma hora que você vai sentir e vai sentir mais forte, tá? Então, para concluir aí, pessoal, a ideia dessa questão de o peso ideal para a gente estar praticando triatlon, não existe um número, né? O número de peso ideal, tá certo? Existe o quê? Existe você encontrar o peso, né? Aí, como eu falei, olhando todos os dados que você tem, encontrar o peso ideal que você tenha o melhor resultado, o melhor desempenho, tá? Mas para isso você tem que estar sempre acompanhando seus dados, acompanhando as métricas, tá? Sabendo com que peso você está naquele momento que você está tendo o melhor desempenho e os melhores resultados. Aí sim você pode encontrar o tão sonhado peso ideal, né, para as competições. Quer dizer que você precisa manter o tempo todo esse peso? Não, você pode às vezes até ter um pouquinho mais de peso aí durante os treinamentos para você almejar, você buscar mesmo como objetivo esse peso, né, ideal, mais próximo das competições para você entrar assim afinado, né, para ter a melhor condição possível em competição e o melhor desempenho e conseguir os melhores resultados. Espero que tenham gostado das dicas, ok? Espero que tenha esclarecido algumas ideias, tirado algumas dúvidas possíveis aí quanto a essa questão de peso e tal, emagrecimento, né? E ajudem a divulgar o nosso conteúdo, pessoal. Curta aí nossos vídeos, dê like, divulguem, se inscrevam nos nossos canais aí no YouTube, sigam a gente no Instagram, né? Curta a nossa página também no Facebook e divulguem para os seus amigos e para todos que você conhece e curtem o triatlon, ok? Um abraço a todos, até a próxima.